Olá a todos! O meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E hoje nós vamos falar sobre os 14 princípios da administração segundo Henry Fayol. Pois bem, vamos lá. Antes de qualquer coisa, deixa eu te falar algo importantíssimo, ok? Às vezes a gente estuda o que é um princípio, os 14 princípios de Fayol, aí a gente vai lá e vê os 14 princípios de Fayol e não sabe nem o que é um princípio. Você tem que saber o que é um princípio, tá bom? Então, o que é um princípio? Um princípio é uma espécie de pressuposto que a gente tem e dá como se aquilo ali fosse verdadeiro, entendeu? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa de princípios. O que isso significa? Significa que eu tenho crenças que eu considero serem verdadeiras, serem meus princípios. Eu baseio a minha vida, baseio meu comportamento, baseio minhas atitudes segundo esses princípios que eu tenho, ok? Segundo esses princípios. Mas, quando se traz isso para a ciência, nós temos que princípios é como se fossem leis. É como se fosse algo imutável, ou como se fosse algo que diz, é assim, desse jeito e pronto. Quando acontecer isso, tem que fazer isso e pronto. Então, quer dizer, é como se fosse, sabe, algo verdadeiro de verdade. Verdadeiro de verdade foi ótimo. Sim, para mim. Verdadeiro de verdade. Então, nós vamos falar de 14 princípios, ok? Que são os princípios de Fayol. Esses princípios, ele diz que são princípios que regem a administração de uma organização. E a gente tem que olhar para eles com carinho. Vamos lá, tá bom? Então, vem aqui para o nosso slide, ok? Os 14 princípios de Fayol. Vamos começar falando do primeiro princípio, que é o princípio da divisão do trabalho, ok? Que basicamente diz respeito a especializar tarefas e pessoas. Então, Fayol dizia que um dos princípios da administração é a divisão do trabalho. Ou seja, se a gente pegar as pessoas e dividir, especializar, então ela vai se tornar boa naquilo que ela está fazendo, porque ela só tem que fazer aquilo. Se a gente dividir as tarefas e der uma tarefa para cada pessoa, então essa pessoa ela vai fazer aquilo de melhor. E isso é o princípio da divisão do trabalho que, consequentemente, ocasiona a especialização do trabalho. Porque se uma pessoa tem que fazer só uma coisa, então presume-se que ela vai ficar boa naquilo. É o mesmo princípio que aconteceu na administração científica, nós também tínhamos, né? Aliás, não é um dos princípios da administração científica, porque a administração científica tem outros princípios, a gente já falou. Mas é uma base, é algo que é usado também na administração científica, de dizer que tinha que existir a divisão do trabalho, fazia parte da ORT, divisão do trabalho da administração científica. E aqui também faz. Então, Fayol fala o seguinte, que é necessário ter essa divisão. Isso é um princípio. O que significa isso? Isso é uma lei. Tem que ter em toda a organização, ok? Isso segundo Fayol, tá bom? Então vamos para cá. O nosso segundo princípio é autoridade e responsabilidade. Aonde autoridade é o poder de dar ordens e responsabilidade é o dever de prestar contas. Então, a administração, segundo Fayol, precisa ser regida também pelo princípio de autoridade e responsabilidade. Que, segundo Fayol, é exatamente isso que eu falei. Mas o que significa exatamente isso? Bom, basicamente, autoridade é quando existe alguém acima que tem o poder de dar ordens em quem está abaixo. E essa pessoa que está abaixo tem que obedecer. E a pessoa que está acima deu a ordem e espera a obediência da pessoa que está abaixo, ok? Então, isso é a autoridade. A autoridade, ela pode ser delegada. Por exemplo, eu te dou uma ordem, faz isso. Aí você tem um trabalhador, você tem um funcionário, você fala, olha, meu chefe me deu essa direção, eu estou passando para você. Então, você delegou a autoridade de fazer aquilo ali. E isso existe, isso é possível, ok? Agora vamos tocar numa questão um pouco mais delicada, a questão de responsabilidade. Responsabilidade é o dever de prestar contas. Significa o seguinte,
Se eu te passo algo e eu te falo, olha, você tem que fazer isso aqui. E você tem alguém subordinado a você e você fala, olha, meu chefe me deu essa tarefa. Eu estou passando para você essa tarefa, eu estou delegando. Você está delegando a autoridade, mas a responsabilidade você não está delegando. Por quê? Porque se alguma coisa der errado, o teu chefe vai cobrar de ti e não da pessoa da qual você delegou aquela tarefa. Tá entendendo? Então, delegação de responsabilidade não existe, só delegação de autoridade. Mas isso é uma coisa que eu estou afirmando para você, porque alguns autores afirmam. Já tem outros autores de outros livros que, se você pegar, ele vai dizer que é possível sim delegar a responsabilidade. Então, como cada autor pensa com uma cabeça, você escolhe a cabeça que você vai pensar. Mas eu, se fosse você, levava isso que eu acabei de falar aqui e levava em consideração que responsabilidade não se delega, ok? Vamos lá para o próximo princípio, que é o princípio da disciplina. Disciplina basicamente é respeito ao que foi estabelecido. Então, para uma organização funcionar, é preciso ter disciplina, o princípio da disciplina. Ou seja, existe uma regra na organização, existe quem manda em quem, existe procedimentos, existe departamentos, tudo isso funcionando. Para que isso funcione direito, todos têm que fazer a sua parte. Então, fazer a sua parte dentro da organização é ter disciplina, e sem isso, nenhuma organização funciona. Isso é o que Fayol falava, certo? Nosso próximo princípio é o princípio da unidade de comando, que basicamente é cada um obedece ordens de apenas um. Então, Fayol dizia assim, mas se esse cara tiver que obedecer ordem do fulano e do Beltrano, ele pode ter um conflito, né? Fulano diz uma coisa, Beltrano diz outra, e aí? O que ele vai fazer? Quem ele vai obedecer? Então, é necessário, um dos princípios, para que haja uma boa administração, que haja só um mandando, haja só um chefe. Ou seja, não que haja só um chefe, pode existir vários chefes, mas quem está subordinado tem que estar subordinado somente a um desses chefes e não aos outros, ok? Unidade de comando. Vamos para o nosso próximo tópico, que é unidade de direção. O que é unidade de direção? Seguir um único plano. Então, uma coisa é ter um chefe mandando, unidade de comando. A outra coisa é ter uma direção. Tipo assim, olha, o plano para a área de marketing é o plano X. Então, é o plano X e acabou. É esse o plano, tem que seguir esse plano. Se alguém vier com outro plano, não pode seguir o outro plano. Tem que seguir o plano X, não o Y, não o Z, não o A, não o B, não o W. O plano X foi o plano determinado. Então, cada área de uma organização tem que seguir o plano que foi determinado para aquela área, para ir na mesma direção, ok? Unidade de direção. Vamos para o nosso próximo princípio, que é o princípio da subordinação dos interesses individuais aos gerais, que diz basicamente que o interesse da empresa está em primeiro lugar. Nós sabemos que o seguinte, uma organização é composta de pessoas. Pessoas são falhas, pessoas têm seus próprios objetivos. Mas os seus objetivos individuais não podem ser mais importantes que o objetivo do todo, da empresa e da organização. Isso é um princípio para que a organização possa funcionar. Princípio segundo Fayol, ok? O outro princípio é o princípio da remuneração do pessoal, que basicamente diz que tem que ganhar o que é justo. Nada mais justo, né? Quer dizer, se tem que ter ali, se o cara está trabalhando, ele tem que ganhar o justo para aquele trabalho. Nada mais do que isso. Princípio. Ok? Vamos para o próximo. Que é o princípio da centralização, que diz que a concentração de autoridade deve ficar no topo. Então, basicamente, o que acontecia muito e ainda acontece hoje em dia é que tem muitas empresas que elas são centralizadas. O que isso significa? Significa que se tem uma cadeia de comando onde tem vários chefes, o cara lá de baixo só pode tomar uma decisão se o cara lá de cima aprovar. Ele não tem autonomia para fazer o que ele quiser. Então, existe uma centralização. E segundo Fayol, esse princípio deveria haver uma centralização no topo da organização. Ou seja, tudo que fosse feito, o cara lá de cima, que era o gestor, que era o CEO da organização, o presidente, o gerente, ele tinha que aprovar, ok? Certo. No outro princípio é o princípio da cadeia escalar, que basicamente, né, é a linha de autoridade que corta a empresa de cima para baixo. Não tem segredo aqui. Fayol dizia que a empresa ela tem uma cadeia escalar, ou seja, tem o gerente,
tem o presidente, tem o diretor, tem o gerente, tem o supervisor, enfim, existe uma cadeia, entendeu? Cadeia de pessoas que uma manda na outra, uma obedece à outra. Essa cadeia corta toda a organização. Isso é o princípio da cadeia escalar. Outro princípio é o princípio da ordem. Toda a organização deveria ter ordem, né? Que basicamente nada mais é do que cada coisa no seu lugar. Não tem mais o que falar. Toda a organização, se for bagunçada, não funciona. Era isso que ele queria passar. Então tem que ter ordem. Outro princípio é o princípio da equidade, que nada mais é do que tratar os demais com justiça, com amabilidade. É quando você trata o outro como um igual ou como deve tratar ele segundo o que ele faz, segundo a função dele, segundo, enfim. Ser justo com as pessoas. Tem que existir isso dentro das empresas, segundo Fayol, isso é um princípio, ok? Legal? Outro é a estabilidade do pessoal, que basicamente diz mais tempo no cargo. O que significa? Para Fayol, para uma empresa funcionar bem, não pode estar havendo rotatividade de funcionário. Ou seja, cada funcionário precisa permanecer no seu cargo, não ficar trocando, porque isso gera instabilidade e essa instabilidade não é boa para a empresa. Ok? Legal. Nosso outro princípio é o princípio da iniciativa, que está escrito errado aí, mas eu vou corrigir. Muito bem, assegurar pessoalmente o sucesso do plano. Iniciativa, todo mundo sabe que é iniciativa, muito se fala de iniciativa hoje em dia, mas Fayol lá atrás já falava de iniciativa. Iniciativa é quando você tem pessoalmente o seu perfil de fazer o que precisa ser feito. Você recebe uma direção, você recebe uma ordem e você fala, eu vou fazer isso aqui funcionar de qualquer jeito. Quando você fala isso, você toma iniciativa. Por quê? Porque você vai fazer coisas que não te mandaram fazer. Você vai fazer justamente porque você quer que aquilo funcione. Você quer assegurar que o seu trabalho seja bem feito e você quer assegurar que a empresa chegue lá em cima. Você quer assegurar que a empresa tenha lucro, que a empresa possa contar contigo. Então você tem iniciativa. Você não faz só o que te mandam, ok? Isso era um princípio também. Temos outro aqui, que é o último, o espírito de equipe. Basicamente diz respeito a trabalhar com harmonia. Então, o espírito de equipe nada mais é do que todo mundo trabalhar em prol de fazer a mesma coisa, alcançar os mesmos objetivos. Esses 14 princípios são princípios segundo Fayol. Esses 14 princípios são princípios que regem toda a organização. Agora, é importante a gente falar aqui o seguinte, que muita gente criticava a teoria clássica, muitas teorias criticaram a teoria clássica justamente por isso, por ser uma abordagem, né, prescritiva e normativa. O que é prescritiva? É quando você dá uma receita, sabe? Tipo médico, ó, vou te dar uma receita, vou prescrever uma receita para você, faz isso, isso e isso. Então, quando você prescreve algo, você está dizendo que aquilo funciona daquele jeito, é uma receita de bolo, aquilo pronto. A organização, a administração clássica, a teoria clássica, ela tinha muito isso consigo, entende? Olha, ela achava que era uma receita de bolo cuidar de uma organização. Então, prescritiva e normativa. Por quê? Porque ela prescrevia como deveria ser a forma de funcionamento da organização. E ela prescrevia isso baseada nesses princípios. E nós sabemos hoje em dia que nem tudo funciona da maneira que a gente prevê que funcione. Uma organização, ela tem muitas outras variáveis externas, que a gente não pode controlar. A gente está chegando no fim, mas antes eu queria te dizer uma coisa. Aí abaixo, tá bom? Tá um link de uma aula que eu ensino como eu montei uma empresa na internet. É interessante que você veja essa aula, caso você queira se inspirar para criar o seu próprio negócio. Tá bom? Você está vendo aí, você é um acadêmico, você é um administrador, você quer ter uma empresa, ok? Assista essa aula que vai ser muito legal. O link está aí abaixo do vídeo, na descrição, e também está nos comentários. Porque outra coisa é, você quer uma aula, você gostaria de ter uma aula antes de uma prova, de um concurso, para fazer um concurso, um aulão, então entre em contato comigo, de repente a gente vê como é que a gente pode fazer, nem que essa aula seja online, a não ser que você queira também me levar até a sua cidade, até a sua instituição, sua faculdade, sua escola técnica, para a gente dar essa aula, também vai ficar muito legal, tá bom? Entre em contato aí, o contato está aí abaixo do vídeo. É isso, e nunca se esqueça que não existem limites para um administrador.